Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Eu Juridiquei. Meu nome é Vanessa Paiva e hoje a gente vai conversar sobre reconhecimento de filiação socioafetiva. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Mais do que isso, deixa o like aqui e um comentário para eu saber se você gosta desse tipo de vídeo, para que eu possa produzir mais vídeos nesse sistema prático para introduzir um pouquinho de direito de família para vocês, certo? Bom, primeira coisa que eu quero te falar sobre isso, então já anote, é que esse reconhecimento de filiação socioafetivo eu posso pedir tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Então, eu tenho tanto a esfera judicial quanto a extrajudicial para fazer esse pedido. E no que se baseia esse pedido, Vanessa? O que é essa filiação socioafetiva? Bom, vamos lá. Hoje em dia, as famílias, elas não são como eram antigamente. Então, nós temos sim ainda aquele tipo de família tradicional, que é o papai, a mamãe, os filhinhos, todos ligados ali de forma biológica, né, por laços consanguíneos. E nós temos hoje, e essa é a grande maioria, as famílias modernas, as famílias atípicas. É aquela família que é formada não só por filhos que são ligados biologicamente pelo laço sanguíneo, mas temos também aquela família que é ligada, que é motivada pelo afeto. Veja só, hoje nós temos aí reconhecido a união estável que se equipara ao casamento com comunhão parcial de bens para todos os fins. Nós temos também reconhecido a união entre casais do mesmo sexo. Nós temos reconhecido a possibilidade de adoção entre esses casais. E nós temos também reconhecido a filiação socioafetiva. Nesse modelo de filiação, o que une aquele pai ou aquela mãe que não é biológico, mas sim afeto. Então, o que une essas pessoas é o laço de afeto. E é isso que tem que ser demonstrado tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Ou seja, requisitos, anota aí. Eu preciso demonstrar que vai muito além do convívio entre madrasta, padrasto e aquele enteado. Eu preciso demonstrar que ali há um laço estreito de amor, onde um considera o outro pai e o outro considera aquele menor, aquela criança ou aquele adulto, adolescente como filho. É importante que você saiba que o reflexo do reconhecimento dessa filiação socioafetiva vai abranger em todas as áreas, ou seja, toda aquela obrigação moral, ética e legal vai incidir aqui, nesse tipo de relacionamento. Então, para fins sucessórios, para fins de alimento, para fins de regulamentação de visita, se for o caso, vai haver a necessidade de que isso seja regulamentado quando tem o reconhecimento aqui da filiação socioafetiva. Bom, então a gente já viu aí que o conceito é que o que vai dar a liga aqui e o requisito principal é que haja o afeto. Mais um requisito, eu preciso demonstrar muito mais do que esse afeto. Eu preciso demonstrar a posse de filho. Eu preciso demonstrar que aquela pessoa, aquele propenso pai ou mãe, de fato, acolhe aquela criança, cuida daquela criança. Muitas vezes é o responsável pedagógico na escola ou responsável financeiro. Muitas vezes incluiu aquela criança na sua previdência ou no seu plano de saúde, ou então declara aquela criança também como dependente. Mais do que isso, eu preciso da publicidade. Eu preciso que isso fique claro para a sociedade que o meu laço com aquela criança
é estreito e é um laço, no meu caso seria, né, para as mulheres, maternal, para os homens, é um laço que é como se meu filho fosse, né? Então, hoje em dia, a gente não vive mais naquela sociedade fechada em que, para ser filho, eu preciso ser de fato filho e eu não trato mais esse tipo de filiação às margens da lei como era tratado antigamente. Hoje em dia, eu tenho a possibilidade de regulamentar isso. E quando eu falo a possibilidade de regulamentar, eu trouxe para vocês que pode ser por via judicial ou extrajudicial, menor de 12 anos, só judicial. Tá? Por quê? Porque a resolução 63, na verdade a 86 alterou a 63 nesse sentido do CNJ, determina que hoje as crianças que já contam com 12 anos ou mais, porque eu preciso ter o consentimento da criança, pode ser feito em cartório. Então, muitas vezes, e eu vou até dar um exemplo sem citar nomes, tem pessoas, mulheres, que têm filho, o pai não quer assumir, né? Então, muitas vezes desaparece ou durante a gravidez da mulher, ou assim que a criança nasce, some. E ok, aquela criança que muitas vezes é até registrada por esse pai, mas não tem o convívio, não tem ali o laço, não consegue ter uma identificação no pai pelo simples fato de que o pai não é presente e o pai não traz às vezes das obrigações, não tem ali, não exerce o dever de sustento, de educação, de convívio, né? Então, nesses casos, a mulher às vezes casa novamente. Digo de novo, não é relação padrasto e enteado, é relação pai e filho. Muitas vezes aquele homem, ele chega naquele relacionamento e ele chega de peito aberto. E ele então começa a ter ali um laço muito grande com aquela criança e ele tem essa vontade, né, de ir lá e registrar, dar seu nome para aquela criança. E quando você faz isso extrajudicialmente, você tem que levar todas essas provas, né, que são esses requisitos. Então, foto, se você coloca essa criança como seu dependente, num seguro, num plano de saúde, numa previdência, se você é domiciliado no mesmo domicílio que essa criança, você leva todas essas provas no cartório porque precisa estar de fato configurado esse afeto e esse laço de pai e filho, como se pai fosse de fato com todos os deveres. Então você já leva ali no cartório de registro civil das pessoas naturais, não precisa, como eu disse, ser o mesmo cartório que lavrou a certidão de nascimento daquela criança. Você vai lá e pede para incluir o seu nome no registro dessa criança. Atenção, o MP precisa, nesses casos, emitir um parecer favorável. Vanessa, e se o MP emitir um parecer que não é favorável ao reconhecimento da filiação? Ok, nesse caso, suspende aqui por via extrajudicial. Você pode tentar por via judicial. Por via judicial, como que é feito? Bom, é uma ação que se chama ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetivo. Eu vou trazer os mesmos requisitos, eu vou trazer uma fundamentação jurídica no artigo, muito forte, no artigo 227, parágrafo 6º, da Constituição Federal, também o 1593 do Código Civil, que diz que a relação de parentesco ela não precisa ser necessariamente biológica, e toda a jurisprudência que nós temos ao nosso favor, nós temos aí já tese firmada no STF, STJ, os tribunais locais também nesse sentido. Eu vou trazer bastante robustez na jurisprudência, na doutrina, vou me apegar bastante ao que os doutrinadores que são favoráveis a esse processo falam. E vou fazer esse pedido de inclusão do meu nome, do nome desse pai, do nome dessa mãe, na certidão de nascimento dessa criança, tá? Esse pedido ele pode ser feito, inclusive, pós-morte. Então, não necessariamente só quando a pessoa está em vida. Muitas vezes a pessoa criou, foi o pai daquela pessoa, faleceu, mas não reconheceu. Eu posso pedir o reconhecimento pós-morte? Posso pedir, tá bom? E se houver aí algum empecilho por parte daquele genitor, que, embora tenha abandonado, não quer se opor aí de alguma forma, vai ser garantido o contraditório, certo? Bom,
Mais uma questão que eu quero levantar aqui, só para a gente finalizar o nosso raciocínio, é diferente o reconhecimento de filiação socioafetivo da adoção unilateral, tá? A adoção, ela implica necessariamente na perda do poder familiar. Aqui no reconhecimento de filiação socioafetivo, eu estou incluindo uma outra pessoa, eu não retiro o nome daquele genitor da certidão de nascimento daquela criança. Na verdade, eu incluo mais um, por isso que a gente fala da multiparentalidade, certo? Gostou desse vídeo? Deixe seu like aqui. Espero ter aí atendido às suas expectativas e a gente tratou sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva. Um beijo grande e até a próxima.